Êxodo 20, 24. Êxodo 20, 24. Glória a Deus. Disse Deus ao povo: no altar da terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, e em todo o lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Virei a ti e te abençoarei. Com todos os homens da Bíblia aconteceu o mesmo. Com todos os homens da Bíblia ofertaram perante o Senhor, deram oferta. E aqueles que fizeram foram abençoados. Aqueles que buscaram a Deus, aqueles que honraram a Deus foram abençoados. A Bíblia fala mais sobre dinheiro do que qualquer outra coisa. Fala sobre saúde também, mas muito sobre dinheiro. Porquê? Porque Deus nos quer abençoar. Mas só tudo o que o homem semear, isso vai colher. Só dessa forma vai acontecer. Então vamos semear em nome de Jesus. Amém? Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilha, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. De coração, obrigado. Podemos semear no Teu reino, confiar em Ti. E sabemos que todas as coisas, em todas as coisas, Tu nos estás a abençoar. No nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Gênesis 37, 5 a 8. Gênesis 37, 5. O título da mensagem de hoje é igual ao de sexta-feira, só que vai ter um 2 à frente. Ainda hoje, Deus me falava sobre o mesmo título e falava que havia coisas que eu não tinha falado e que eram importantes. Eu realmente toquei um pouco sobre o assunto, mas não falei completamente sobre o assunto. Qual é o título da mensagem de hoje? Então, mais que uma vitória, é preciso uma derrota 2. Mas que título é este? Deus dá graça aos humildes e rejeita os soberbos. Aqueles que se acham alguma coisa, esses são humilhados. E aqueles que se humilham, esses são exaltados. Cada vez que nós entendemos que é tudo por causa de Deus e não por causa de nós, as coisas começam a mudar. Sabe que houve uma altura na Terra que se pensava que todos os planetas e o Sol e tudo andava à volta da Terra. E veio um homem dizer que não. E esse homem, como contradizeu tudo o que estava a ser dito pela Igreja na altura, pelos aqueles que mandavam, ele foi morto. Mas depois, com o avançar da tecnologia, provou-se que o Sol é que é o centro.
e nós e todos os outros planetas, nós Terra e nós todos os outros planetas andam à volta do Sol. Isto faz cair muita coisa, faz cair muitas ideias pré-concebidas que tudo anda à nossa volta. E não é assim. Deus é que é o centro. E nós temos que andar à volta de Deus. E eu acho que é isso principalmente que nos falta. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, que a seu tempo ele vos exalte. Nós continuamos a achar que as coisas aconteceram por causa de nós, continuamos a achar que o que aconteceu foi por causa de nós. Olha o que é que aconteceu na minha vida, foi porque Deus já tinha um plano na minha vida, realmente, mas tinha um plano e tem um plano na vida de cada um de nós, para que Ele seja glorificado. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o nosso Pai, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo o que façamos é para que Deus seja glorificado. Não é para a nossa honra, não é para a nossa glória. E à medida que percebemos isso, à medida que entregamos as nossas vidas a Ele e os nossos sonhos, e então tudo começa a mudar. Deixem-me, eu contei-vos e falei-vos um pouco sobre José. Eu vou-vos contar um pouco. José agarrou, foi o último dos irmãos, penúltimo, porque depois nasceu mais outro filho, mas de 12 irmãos, ele foi o penúltimo. Dos 12 irmãos, ele era o mais novo, mas era filho de uma mulher que Jacó amava muito. Por isso, o tratava muito bem, tratava melhor que os irmãos, e os irmãos não gostavam, tinham ciúmes dele. Lhe deu um vestido melhor que os irmãos. Só que chegou uma altura de acontecer o plano de Deus. E o plano de Deus é revelado a José. Veja o que está aqui escrito. Gênesis 37:5. E sonhou também José um sonho e contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse: ouvi, peço, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo. E eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Neste sonho, o que era revelado, e bem que se vê, era que os irmãos se iam humilhar perante José. Os irmãos ficaram enfurecidos. Ele contou outro sonho também, onde também o pai e a mãe se reverenciavam a ele. E o pai chamou a atenção. E os irmãos cada vez ficaram piores com ele. Prenderam-no, venderam como escravo, foi como escravo, viveu numa casa, começou a liderar essa casa. A mulher do dono da casa gostou dele, tentou-se deitar com ele, ele rejeitou e o acusou de ter tentativa de violação. Foi preso e na prisão revelou sonhos a 2 homens. Um morreu, o outro viveu. E eles serviam perante o faraó. E agora vemos o plano de Deus. Eu vos quero ler os versículos e depois eu vou-vos falar um pouco sobre aquilo que Deus me mostrou. Gênesis 41:33.
O faraó, o rei da altura, teve um sonho e ninguém conseguia interpretar o sonho. Ninguém conseguia interpretar o sonho. O sonho falava sobre 7 vacas gordas e então depois 7 vacas magras e as 7 vacas magras comiam as gordas. E depois veio uma altura que vem outro sonho a seguir, logo a seguir, em que havia 7 espigas muito boas e havia mais 7 espigas mirradas e as 7 espigas mirradas comiam as 7 espigas gordas. E ninguém conseguia arranjar a interpretação que agradasse ao faraó, que agradasse a toda a gente. E então, aquele que José tinha revelado o sonho, lembrou-se de José e mandou chamar José. E José, quando ouviu o sonho, disse que Deus lhe devia dar a interpretação a ele. Agora já não era José que iria dar a interpretação, era Deus. E José disse: 7 vacas gordas ou 7 espigas grandes, cheias, são 7 anos de fartura que vai vir. Mas depois virão 7 anos de fome. E os 7 anos de fome vão comer aqueles 7 anos de fartura. E ele avisou: se não tiverem cuidado, toda a região do Egito será destruída. E veja aqui, Gênesis 41, 33. Portanto, Faraó, disse ele ao Faraó, se proteja agora de um varão inteligente e sábio e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajunte toda a comida desses bons anos que vêm e amontoem trigo debaixo da mão do faraó para mantimento nas cidades e guardem. E assim será o mantimento para provimento da terra, para que os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos do faraó e os olhos de todos os seus servos. E disse o faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Ele estava preso. E neste dia, depois desta revelação, ele foi elevado a primeiro-ministro sobre todo o Egito. Ele mandava. O único que estava acima dele era o faraó. É impressionante como Deus muda as coisas. É impressionante como Deus muda tudo. Mas e o sonho de José? O sonho de José ficou na prateleira há mais uns anos. Ele tinha 16 anos quando foi, aos 30 anos foi quando foi chamado para servir perante o faraó. 7 anos de fartura veio. Nesses 7 anos ele acumulou trigo, acumulou comida. E depois chegou os 7 anos. Os 7 anos de seca. E agora vamos ao Gênesis 42, 8. Gênesis 42, 8. José tinha um alto cargo e agora vieram estes homens e se ajoelharam perante José. José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles e disse: vós sois espias e vieste para ver a nudez da terra.
Quando eu acabei de ler estes versículos, Deus me mostrou uma coisa. Só quando nós começamos a trabalhar nos sonhos dos outros, é que o nosso sonho vai se tornar realidade. José tinha 16 anos, foi quando foi vendido como escravo. Trabalhou como escravo, honrou o seu senhor e foi acusado injustamente. Foi preso. Na prisão depois revelou os sonhos. Foi esquecido mais uma vez por mais 2 anos. E depois Deus o chamou na altura certa. Porque era a altura que viria a fartura e depois viria a seca. Tudo neste tempo, tudo nesta terra tem um tempo. E às vezes nós como humanos temos muito, e principalmente agora, estamos na época do tudo muito rápido. Queremos que tudo aconteça muito rápido. Queremos que tudo que aconteça. Aquela revelação que Deus nos deu, que aconteça já, que seja agora. Mas há um tempo para tudo debaixo deste céu. José teve que esperar este tempo. E depois teve que trabalhar no sonho de outra pessoa. E só 7 anos depois é que o sonho que ele teve aos 16 anos de idade se concretizou. Portanto, a esta altura ele deveria ter à volta de 37 anos. Portanto, ele esperou mais 7, 14, 21 anos. E você diz, tanto tempo. Você ainda não percebeu, como eu não tinha percebido, que em todo o tempo que nós vamos esperando em Deus, Deus vai lidando connosco, vai nos moldando, vai nos mostrando. É impressionante o que ele faz. Eu digo e já disse várias vezes que a Bíblia é um espelho. É um espelho para nós nos vermos a nós próprios, para nós vermos. Mas nós não queremos isso. Não, eu estou a andar com Deus, eu estou a fazer o que é correto, eu estou a andar com Deus. E cá dentro, você está a andar com Deus. Tenta entender uma coisa. Nós podemos enganar a todos os homens, mas a Deus é impossível se enganar. Eu lembro de uma vez, eu estava muito chateado com uma pessoa que me tinha magoado, e eu estava chateado. Eu conheço o que a palavra de Deus diz, eu conheço bem a palavra de Deus, e ela diz que eu tenho que perdoar, porque se eu não perdoar, Deus não me perdoa a mim. E eu dizia assim, não, eu perdoo essa pessoa. E naquela voz mansa e suave, Deus me perguntou, mas perdoaste mesmo? E eu estava tão aceso de dizer, não, sim, senhor, eu perdoei, eu perdoei. E ele não disse mais nada. E ao fim dos minutos, eu disse, perdão, pai, porque eu não perdoei. Eu de coração, senhor, eu perdoo essa pessoa. Eu perdoo o que ela me fez, o que ela me magoou, eu perdoo em nome de Jesus. Então a raiva e a revolta desapareceram e a paz veio. Nós podemos esconder isso a todas as pessoas, mas ao nosso Deus não conseguimos esconder. Muitas pessoas acham, não, eu estou a fazer isto, Deus é comigo. Ouça,
Deus será sempre consigo. Por onde você vai, se você o buscar, Ele vai estar sempre, sempre, sempre consigo. Porque Deus é galardoador daqueles que o buscam, é recompensador daqueles que o buscam. Se você o buscar, Ele estará consigo. Se você o buscar numa viagem, Ele está consigo. Se você o buscar no trabalho, Ele está consigo. Se você o buscar em qualquer circunstância, seja ela qual for, Deus estará consigo sempre. E você nunca se pode esquecer disso. Mas apesar de estar consigo, não nos faz a nós melhores que ninguém. Nos faz a nós filhos amados, com autoridade sobre esta terra, sobre demónios, não sobre pessoas. Mas também Deus nos fará colocar no lugar certo, fazer aquilo que é certo. E aqueles, ouçam bem, aqueles que se voltar contra nós, aqueles que nos tentar destruir, aqueles que levantar mentiras contra nós, Deus os julgará. Minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. À medida que eu fui andando com Deus, eu fui começando a perceber. Havia alturas que faziam coisas que eu barafustava, que eu não gostava, que eu reagia. Mas à medida que me iam fazer coisas e a minha reação era ao contrário, ficava quieto e sossegado, Deus entrava em ação. E aqueles que me tentaram humilhar, aqueles que se tentaram achar melhores que eu, eram humilhados, sem eu fazer nada. Quem é que justifica os escolhidos de Deus? É o próprio Deus. Não somos nós. É Deus que nos justifica. À medida que você entrega o seu caminho ao Senhor, Ele tudo fará. Ele sabe o seu propósito. Ele conhece o seu coração. Ele sabe que você está a fazer de coração íntegro, com sinceridade. Então Ele vai guardá-lo sempre. Assim como guardou José. Você acha que naquela altura uma tentativa de violação era para ser preso? Ou para ser morto? Ainda por cima de alguém importante. Por muito menos pessoas eram mortas. José não foi morto. Foi preso. Veja que em tudo está a mão de Deus. Na sua vida está a mão de Deus. Você diz, não, mas eu sou apenas é apenas um filho de Deus. Não é um qualquer. Não é melhor que ninguém, mas também não é menor que ninguém. Você é escolhido por Deus para estar com Ele, para andar com Ele. E à medida que você o busca cada vez mais Deus vai mostrando o seu poder na sua vida. Uma das coisas que eu acho impressionante da parte de Deus é o amor que Ele tem por nós. Que Ele quer que todos os homens se salvem e que venham ao conhecimento da verdade. Mas acima de tudo, Ele nos ama. E isso é indiscutível. Quando você se sentir triste, quando você se sentir injustiçado,
Quando se você achar menor que os outros, rejeitado pelos outros, vá ao espelho. E você diga o seguinte: olhe para o espelho, que está a refletir a sua imagem, e diga: apesar de tudo o que me está a acontecer, Deus me ama. E você nunca se pode esquecer disso, porque Deus o ama realmente. Porque Deus preparou um caminho para cada um de nós. Um caminho que nos vai levar à bênção. O caminho para o servir a Ele, para o glorificar, para o honrar. Um caminho que tudo o que nós fizermos vamos dar glórias ao nosso Deus. E se nós vimos naquilo que eu acabei de ler, o próprio Faraó, ele próprio diz: arranjaríamos nós melhor homem do que este, onde está o Espírito de Deus. José começou a falar com ele e o Faraó lhe disse: mas ouvi dizer que tu revelas sonhos. E ele disse: não, Deus lhe revelará a si o sonho. Ele não deu a glória para José, pelo próprio, ele deu a glória para o Deus Altíssimo. E porque José fez isso, o próprio Faraó reconheceu que havia nele um espírito diferente, o espírito de Deus. Deus voltou a ser exaltado. E cada vez que ele fazia o seu processo, aquilo que ele tinha para fazer, Deus voltava a ser honrado. Quando ele agarrou, viu os seus irmãos e fez o teste aos irmãos e mandou chamar os irmãos e a família, Deus voltou a ser honrado. Quando o pai deles morreu, Jacó morreu, os irmãos ficaram com medo que José vingasse sobre eles. E José disse: vós intentaste mal contra mim quando me venderam como escravo. Mas Deus tornou o mal em bem para dar sustento a esta grande família, no nome de Jesus. À medida que nós andamos com Deus, vamos conhecendo mais e mais dele. Ele nos vai honrando cada vez mais e vai abrindo caminhos para nós que eram impossíveis. Há coisas que eu vejo, há coisas que eu sei, que eu como humano reconheço que é impossível. Mas que para Deus tudo é possível. Tudo é possível. Nunca nos podemos esquecer disto. Quando nós buscamos a Deus, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador e começamos um processo, porque começamos um processo, não é só agarrar, não, eu tenho Jesus como Senhor e Salvador e glória a Deus e agora estou abençoado e faço o que quero. Bom, já não dá. Então faço o que Ele quer. Aí sim. Em Provérbios está assim: entrega o teu caminho ao Senhor, que Ele tudo fará. Entrega os teus sonhos a Ele, aquilo que Deus te revelou a ti, e Ele tudo fará. Porque vai haver uma altura que nós temos que entregar os nossos sonhos, os nossos desejos, aquilo que nós queremos, ou gostaríamos de ter, ou que Deus nos mostrou e nos tornou, e nós queremos alcançar isso, porque Deus nos mostrou. Mas veja o que é que aconteceu com José. José teve que participar no sonho de outra pessoa primeiro, antes do dele se tornar realidade. Não, então e o meu sonho? Então e aquilo que Deus me mostrou? Então e agora? Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, que a seu tempo Ele vos exaltará. Eu vou-lhe dizer uma coisa. Anos atrás Deus mostrou-me várias coisas, em visões, principalmente em visões,
Também houve alguém que veio falar comigo e me confirmou tudo aquilo que eu tinha visto. Anos mais tarde, muitos anos mais tarde, também me confirmaram a mim. Também através de outro pastor que foi confirmou, através de palavras também. Mas eu tenho que esperar em Deus para que se cumpra a sua vontade. Porque tudo o que vai acontecer é para a glória de Deus e não para a minha glória. Tudo o que está prestes para acontecer era para que Deus seja honrado e glorificado e exaltado. Eu acho impressionante. O povo que saiu do Egito, que passou o Mar Vermelho, aquele povo que Deus levou até perto da Terra Prometida. Depois Deus disse, vão lá 12 espias, um de cada tribo, vá lá. E eles foram. Minha pergunta é, será que Deus não sabia o que é que lá estava dentro? Até porque que lá foram os 12 espias? Deus queria ver qual era o relatório que eles traziam. 10 deles trouxeram um relatório negativo, 2 deles trouxeram um relatório positivo. Os 10 inflamaram todo o povo contra eles. E Deus os rejeitou. Moisés intercedeu e então eles andaram 40 anos no deserto. Até aqueles que duvidavam do poder de Deus, não acreditavam que ia acontecer, porque só estavam a acreditar nos seus próprios olhos, naquilo que viam, esses morreram no deserto. A nova geração que nasceu, essa nova geração que depois entrou com Josué na terra, para conquistar a terra prometida, esses disseram assim, assim Deus seja contigo, faremos tudo o que tu mandares. Esta é a diferença de um povo que anda com Deus e um povo que só pensa nele próprio, nas suas capacidades, naquilo que ele pode fazer. Ouça, se nós formos pensar nas nossas capacidades, nós nunca vamos fazer nada. Nunca. Nunca vamos atingir nada. Nunca. Porque é Deus que faz tudo. É Deus que opera maravilhas através de nós. É Deus que nos faz orar por circunstâncias e que elas mudam por completo. É Deus que faz outras pessoas orarem por circunstâncias até para nós. Você sabe porquê o orar em línguas? Quando nós oramos em línguas, oramos uma língua estranha. Uma língua que ninguém entende, nem nós próprios entendemos o que é que estamos a orar, o que é que estamos a falar. Mas sabe que é de propósito? Porque nós podemos estar a orar pela nossa vida. Podemos estar a orar pela vida de outra pessoa do outro lado do planeta. Nós podemos nunca saber. Mas estamos a fazer a vontade de Deus, porque Ele precisa que homens e mulheres orem e buscam ao Senhor para poder moldar esta terra à sua vontade. A nós nos foi dada autoridade sobre esta terra. Tudo o que pedires ao Pai, em nome de Jesus, Ele o fará. Isto foi o que Jesus nos disse. Então agora cada um de nós tem de repensar a nossa vida. Se calhar vai haver alturas que as coisas não estão a correr como você gostava. E você vai fazer como aqueles que tiveram, aqueles 10 espias, que se queixaram, murmuraram e se queixaram contra as circunstâncias que lhes estavam a acontecer? Ou vão virar e dizer como Josué e Caleb e dizer, apesar das circunstâncias, apesar de tudo o que está a acontecer, Deus é por nós, ninguém será contra nós. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 ao nosso direito, nós não seremos atingidos. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, para que o seu tempo se exalte. Humilhai-vos. Dê glórias a Deus. Não se queixe pelas circunstâncias que você está a passar. Não se queixe pelo que está a acontecer.
Glorifica Deus em todas as circunstâncias. Em tudo dai graças, diz ele. Em tudo dai graças. Mesmo quando as coisas não estão boas, em tudo dai graças. Mas isso é difícil, eu sei, mas dê graças, porque ele é poderoso de mudar a seu favor. E ao fazer isso, você faz toda a diferença. Deus vai olhar para si e vai dizer: este que está a ver perante os seus olhos que as coisas são más, que não há hipótese, está-se a virar para mim e diz que eu sou capaz de mudar. E eu vou mudar a sua vida. Você sabe quantas vezes eu já tive encruzilhadas em situações em que eu olho e eu digo: eu não tenho hipótese de solução. Não tenho hipótese de solução. E eu me viro para Deus e digo: graças te dou, Senhor, que tudo podes. E Ele muda as coisas. Ele muda as coisas. Faz aparecer coisas onde não havia. Faz vir, abençoa de onde eu não estava à espera. Ele é Senhor. Mas para isso, os nossos sonhos têm que ser colocados nas mãos de Deus. Para que a seu tempo, na altura que Ele ache conveniente, Ele vai cumprir esse sonho na nossa vida. Era isto que Deus me estava a mostrar. Era isto que Deus me estava a tocar. Hoje, manhã, quando estava a orar, Deus me revelou o mesmo título e me voltou a falar sobre sonhos. E a mostrar que José, primeiro fez acontecer os sonhos dos outros. E só depois é que o dele se cumpriu. Eu acho que até esta altura ele estava tão imerso em trabalho, estava tão determinado no trabalho que nem se apercebeu, nem se lembrava do sonho. Por isso é que a Bíblia diz que então José se lembrou do sonho. Esta altura ele já não estava a servir como escravo, esta altura ele já não estava preso, esta altura ele era dirigente, era ele que mandava. E ele vivia bem. Tinha família, inclusive, teve filhos. Ele vivia bem. E agora, quando viu os irmãos, se lembrou do sonho. Foi o dia da concretização do sonho que Deus lhe tinha mostrado. Muitas das vezes nós vemos sonhos que Deus nos mostra, visões que Deus nos mostra, e às vezes não entendemos por completo. Uma delas, foi uma das maiores que Deus me mostrou, e eu me assustei com o que eu vi. Não porque era mau, mas porque era grande. E quando eu vi aquilo, a primeira coisa que eu fiz foi: Senhor, que sejas tu a dirigir-me, que faças a tua vontade e não a minha, sempre. Porque assim como Salomão agarrou e pediu sabedoria, porque ele precisava de sabedoria, precisava mesmo de sabedoria, porque era uma responsabilidade muito, muito grande ser rei de todo aquele povo. Na nossa vida, nós precisamos todos nós de sabedoria,
para ter gestão na nossa vida e na vida de outros que Deus vai colocando na nossa mão. Quantas e quantas vezes eu já quis tomar certos assuntos na minha mão para resolver. E eu sei que não iria ser da forma melhor. Mas Deus sempre me disse, está quieto, deixa-me ser eu a resolver. E eu sempre fiquei quieto. Porquê? O meu Deus acima de tudo. Às vezes dizem para mim, mas porquê que não fazes assim? Porquê que não fazes assado? Porquê que não fazes desta forma ou daquela forma? E eu costumo dizer, não sinto isso. Até e agora? Deus proverá. Deus proverá. Então, e quando vier esta circunstância ou aquela circunstância, ouça, eu estou nas mãos de Deus. Completamente nas mãos de Deus. E eu creio nele. Do meu coração eu creio nele. Eu creio que é Ele que vai abrir o caminho onde não há caminho. Eu creio que é Ele que vai fazer, tornar tudo, acontecer tudo segundo a sua vontade. Eu apenas só tenho que obedecer. Às vezes não é fácil por nós obedecer só. Não se esqueça que a Terra anda em volta do Sol, não o Sol em volta de toda a Terra. Nós andamos à volta de Deus, não Deus à nossa volta. E você tem que entender uma coisa. Deus nos ama. Nos quer bem como filhos, mas como filhos obedientes. Não filhos que fazem a sua própria vontade. Porque se fazem a sua própria vontade, então não são filhos. Ah, mas eu quero ter isto, eu quero ter aquilo. Eu acho que toda a gente quer alguma coisa. Eu lembro-me sempre disto, sempre disto. Foi por causa do que eu pensava que seria a minha esposa que eu fui e aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. E Deus me mostrou mais tarde que não era. E depois eu comecei a orar a Deus, a buscar uma esposa. E eu procurava na igreja, naquelas pessoas que eram crentes, pensava que era esta, que era aquela, que era aquela outra. E em todas elas eu me desiludi. E quando eu não estava mais à procura, quando eu estava quieto e sossegado, foi quando Deus me trouxe a minha esposa. De uma forma que eu próprio fiquei de pé atrás. Mas Deus sabia o que é que estava a fazer. Melhor que eu. Quando nós paramos de procurar o que queremos e entregamos o assunto a Deus, Deus sabe o que nós sempre queremos, o nosso coração. Quando começamos a participar nos sonhos dos outros, quando começamos a fazer o sonho de Deus e não o nosso, então sim. Então sim, Ele vai operar. Então sim, Ele vai fazer acontecer. E a glória e a honra
sempre será para Ele, para o Deus Altíssimo, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, para o nosso Deus e Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos ficar de pé. Amém. Vamos dizer, Pai, mostra-me a cada um de nós se as escolhas que estamos a fazer são as certas. Dá-nos a tua direção. Dá-nos a tua sabedoria, Senhor, para que possamos fazer tudo segundo a tua vontade, porque sabemos que a tua vontade é boa e agradável e que a tua vontade será o melhor para nós. Mesmo quando nós estamos a ver e não estamos a entender, a tua vontade é o melhor para nós. José foi levado como escravo, preso injustamente, mas se não acontecesse dessa forma, ele nunca seria posto no lugar que Deus tinha preparado para ele. Portanto, Senhora, eis-me aqui para fazer a tua vontade e que em tudo tu sejas glorificado no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos fazer a Santa Ceia, amém? Paulo escreve a carta a Coríntios a explicar a Santa Ceia, qual é o propósito da Santa Ceia. Porque o que recebi do Senhor eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento, o meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anuncieis a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma deste pão e beba deste cálice. Porque o come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E por causa disto, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem ou morrem. Porque se nós julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados. Obrigado, Pai. Eu abençoo este pão e vinho. Vamos distribuir para os nossos irmãos em nome de Jesus. Da glória a Deus, irmão. Da glória a Deus. Louvai o seu nome, aleluia. Louvai o seu nome. Louvai o seu nome, aleluia. Louvai o seu nome. Dá glória a Deus, irmão. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus, irmão. Dá glória a Deus. Louvai o seu nome, aleluia. Louvai o seu nome. Louvai o seu nome, aleluia. Louvai o seu nome. Pai,
Nós agora elevamos o pão, símbolo do corpo de Jesus derramado na cruz. Elevamos o pão e declaramos: Senhor, Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Ele sofreu por nós, para que nós fôssemos feitos justiça. E tomamos parte deste memorial para nos lembrarmos de sempre do que Ele fez por nós. Nós tomamos o pão no nome de Jesus. Agora, Pai, juntamos o cálice perante Ti, símbolo do sangue de Jesus. Jesus nos disse para fazermos isso até que Ele venha. E continuarmos a honrar a Jesus, a glorificá-lo, a honrá-lo, a bendizê-lo, te honrando a Ti, Pai, porque o permitiste que Ele viesse à cruz em nosso lugar. Senhor, tomamos o cálice e selamos esta união que será até a vida eterna. No nome de Jesus. Amém. Diga assim comigo: Pai, eu te agradeço. Te agradeço eu pertencer à família de Deus. Te agradeço me teres aturado todos estes anos, Senhor. E apesar dos meus erros, me teres amado sempre. Te agradeço do fundo do meu coração. No nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos. Uma boa semana. Muitas bênçãos em nome de Jesus.